Bom, amados, vamos orar então e a gente inicia. Pai, eu quero mais uma vez, Senhor, ser grato a Ti pela vida dos Teus filhos, Tuas filhas que já chegaram, aqueles que porventura estão a caminho do Senhor, traga paz, abençoe a sua vinda também, aqueles que não vão chegar, não vão conseguir vir, que o Senhor os alcance através da gravação, os irmãos que fazem a distância, lá em Arco Verde também, que o Teu Espírito possa utilizar, Senhor, desse meio da tecnologia, da gravação, para edificar a vida deles também, ó Pai. Esse período seja um período onde possamos ser edificados por meio do estudo bíblico teológico. Abre nossa compreensão, nosso entendimento, abençoa esse período, onde possamos aqui desfrutar da comunhão do Teu Espírito Santo e possamos ser iluminados, ó Senhor, no entendimento e na compreensão da Tua vontade por meio das Escrituras Sagradas. Eu peço a Tua ajuda, a Tua bênção sobre nossas vidas, para que possamos aqui crescer no entendimento da Tua Palavra. Eu peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Bom, amados, vamos dar continuidade então, na nossa matéria, Bibliologia. Se houver alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá? Faça pergunta, a gente vai trazer algumas informações, algumas outras informações que eu vou passar para vocês, inclusive eu já passei, mas talvez de uma forma um pouco mais desordenada, mas aí vocês me interrompam, tá? Porque na verdade é assim, a primeira aula é sempre aquela introdutória, a gente dá aquele panorama, de forma um pouco superficial, e a gente vem retomando os pontos nas outras aulas, tá? Então vamos lá, palavra e poder, uma questão de moderação sábia. Menos palavra. Fanatismo, obscurantismo, legalismo religioso, doutrinas construídas em experiências pessoais ou sensoriais. Estou sentindo, mediocridade e ignorância. Então, o que eu quero dizer com isso? Que pessoas que querem usar o Espírito Santo e não permitem que ele as use. Como que o Espírito Santo usa as pessoas na transmissão da sua palavra? Ora, quando a sua palavra ela é compreendida num todo e ela é transmitida de uma maneira mais clara, mais adequada. E a Bíblia Sagrada é o único material, amados, que nós temos para transmitir a vontade de Deus. Embora a gente tenha formas de estar apresentando a palavra de Deus, maneiras diferentes, ou seja, por uma aula, por uma pregação, por um aconselhamento, por um evangelismo, por um teatro e assim por diante. As formas podem variar, o conteúdo não, o conteúdo precisa ser o mesmo, A Bíblia Sagrada precisa ser a única fonte de fé e prática. Então, quando as pessoas desprezam a palavra Bíblia Sagrada, vão cair no fanatismo. O fanatismo é, na verdade, uma alienação da realidade, e você parte para um extremo sem base nenhuma. Obscurantismo e legalismo religioso. O legalismo é justamente aquela ideia de viver pela lei, viver a regra pela regra de uma maneira inflexível. E aí, não conhecendo a Bíblia, não conhecendo toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, proposta de um, proposta do outro, a pessoa pode cair no legalismo ou voltar, na verdade, à religião do Antigo Testamento, que não era religião, mas se tornou pela prática. Não que o Antigo Testamento, as Escrituras, os livros do Antigo Testamento propunham isso, não propunha isso, Deus sempre almejou, sempre quis que o homem entendesse quem ele era para se relacionar de uma maneira correta com Deus, entendendo o caráter de Deus e tal. Lógico que a revelação ela é progressiva, isso quer dizer que ela vai crescendo, ela vai se tornando mais clara, à medida que os profetas, eles vêm trazendo a mensagem de Deus, Então, lá em Gênesis, a mensagem de Deus não era tão clara assim. Em Moisés se torna um pouco mais, eu digo assim, nas leis, no Êxodo, os profetas vêm trazendo mais a vontade de Deus direta, o que Deus se agradava, o que Deus reprovava e tal. No Novo Testamento, isso é assim esclarecido num ponto mais alto, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus é a maior revelação e última revelação de Deus. E aí os profetas, os apóstolos, eles vêm trazendo então como que esse povo que já entende Jesus, eles se relacionam, nas relações de não só da questão
de comunidade de fé, né, que é a igreja, mas também nas relações na vida, no dia a dia, no matrimônio e assim por diante, né? Então, o Novo Testamento vem trazendo aí toda essa clareza. Menos espírito. Desprezo ao poder de Deus gera intelectualismo, ritualismo e formalismo religioso sem conversão. Bom, enquanto lá nós temos um desprezo da palavra, menos palavra, aqui nós temos um desprezo das ações sobrenaturais e poderosas de Deus. Então, a pessoa também que acha que a Bíblia ela é um livro para ser entendido de uma maneira racional, apenas racional, né, e não compreende. Olha só, falando de compreensão, mas não compreende o outro lado, né, da moeda. Não compreende que o Espírito ele age nas nossas vidas e através das nossas vidas, inclusive naquilo que nós muitas vezes não temos a clareza absoluta, né? Então, menos Espírito quer dizer que aquele que lida com a Bíblia, que prega a Bíblia, tem que entender que Deus ele ultrapassa, né? Ele vai para além daquilo que a gente pode mensurar, apalpar, ouvir, ver e raciocinar de uma maneira lógica. Então Deus também vai para além disso. A gente chama de ações miraculosas de Deus, né? As curas, os milagres, a ação do Espírito Santo sobre a vida de outro ser humano, isso vai para além da nossa compreensão, né? Que é, na verdade, o que a Bíblia chama de viver pela fé. Viver pela fé é entender que Deus muitas vezes não explica aquilo que Ele realiza na nossa vida e através da nossa vida. Então aqui a gente está propondo um equilíbrio das coisas, tá certo? Senão a gente vai cair também nesse negócio de não acredita mais em milagre, não acredita mais em profecias, não acredita mais que Deus realiza curas extraordinárias, não acredita mais que Deus fala, literalmente fala, né? Em visões e sonhos, onde Deus também se comunica. Então existe um equilíbrio nessas coisas, nenhum e nem outro no extremo. Todos os extremos eles tendem a ser perigosos e prejudiciais. Tudo bem, meus amados? Então bora lá. Deixa eu ver se agora destrava o trem aqui, se eu vou para o lado certo, né? Que tem essa, né? Ele vai para o lado errado e tal. Olha que maravilha. A tecnologia já começou a se voltar contra mim, o inimigo. Pronto. Deixa eu ver. Pausa, assim, né? Pausa. Pausou? Será? Não pausou coisa nenhuma. Tá vendo? É que eu não estou enxergando, na verdade, ali a pausa. Era aqui que estava, não? Sim. Era, né? E eu voltei então mais do que devia. Então, só para recapitular o que eu não ia recapitular, agora vai. E agora eu quero dar pausa, vamos ver se tem da pausa. Deu pausa, pronto. Palavra e poder, uma questão de moderação sábia, né? Então os dois extremos, como eu disse, são perigosos. O equilíbrio entre o conhecimento da palavra e o poder operante do Espírito Santo. Alguém, se conseguir, até mesmo aí, agora o celular ajuda bastante, né? Com certeza. Né? Olha que coisa boa. Então, é por isso que a gente louva a Deus pela tecnologia. Nessas horas a Bíblia no celular é coisa boa. Capítulo 22, verso 27. Só não ajuda na mão de quem não quer prestar atenção na mensagem, né? E fica com aquele trem. Assim, e a gente não sabe. Será que ele está conferindo o texto bíblico? A gente está citando, tá, né? Tá, com certeza. Mandando um zapzinho, não sei. Ó, Mateus 22, 27. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa, pois todos a tiveram? Continua? Eu acho que até o 29. Na verdade é o 29, porque eu esqueci de colocar ali o tracinho 29, 28 e 29. Jesus, porém, lhe respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tinha um 29 esse, né? Isso, Então 29. isso. Então é 22 e 29, eu errei lá no 27. Então vocês erram, Jesus dizendo para aqueles saduceus. Os saduceus, havia alguns grupos religiosos no judaísmo, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Então eram 4 grupos religiosos. Os fariseus eram aqueles mais extremistas, não, no sentido mais religiosos, desculpa, extremista não. Eram os mais religiosos mesmo, né? Aqueles caras assim, da lei inflexível. Os saduceus, eles apenas acreditavam nos 5 livros do Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés. Eles não acreditavam em nada que se relacionasse a espírito, a anjo,
a eternidade, a coisas assim sobrenaturais, eles não acreditavam, eram os saduceus. É por isso que Jesus diz assim: olha, vocês erram muito por não acreditar nem nas Escrituras, e as Escrituras dizem tudo isso, né? E nem no poder de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho do livro, Paulo, ele está perante os saduceus e os fariseus, que eram os membros do Sinédrio, que era o tribunal judaico, né? Para julgar aquelas causas religiosas. Então, Paulo, ele foi muito astucioso naquele momento, porque ele viu que havia saduceus e fariseus, e eles estavam perseguindo Paulo. Ele dividiu então a opinião deles, quando ele disse assim: olha, vocês estão me julgando pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, aí houve contenda, porque os saduceus não acreditavam, lá está escrito, os fariseus acreditavam tanto em espírito, em anjo, como também em ressurreição. Os saduceus não acreditavam nem em uma coisa nem em outra, né? Então a gente percebe que precisa desse equilíbrio, né? Os fariseus, eles já acreditavam que a realidade bíblica, irmão, é essa, só que a gente precisa entender que tudo tem o seu lugar e o seu propósito, né? Então bora lá novamente, deixa eu ver aqui se o negócio vai contribuir. Acho que ele vai sozinho e eu que estou agoniado, né? Olha, tá vendo? É só pausar aqui. Necessidade da inspiração. Qual a necessidade? Bom, beneficia todos os que não receberam a revelação diretamente. Então, a inspiração vai beneficiar todos que não receberam a revelação diretamente. Que a revelação não perca o seu valor, que a revelação seja preservada. A inspiração é a escrituração da revelação, tanto na época em que foi dada como posteriormente. O que é inspiração e o que é revelação? Vocês lembram na primeira aula que eu falei a diferença disso ou não? Não? Na primeira aula não teve. Não? Não teve? Então foi na segunda. Então foi a segunda. Também não? Então foi assim, a minha falta de inspiração e uma revelação que eu não trouxe. Pensei que eu tinha já passado para vocês. Geralmente eu passo logo na primeira ou segunda aula, né? Inspiração, melhor dizendo, revelação, é aquilo que Deus mostrou, é aquilo que Deus comunicou. Isso é revelação. Então Deus comunica, né? Inspiração é a ação do Espírito Santo conduzindo esses homens na revelação que tiveram. Deu para compreender? Então é assim, ó. Acho que você falou assim um pouquinho sobre alguma isso. Coisa, talvez eu não expliquei dessa forma, mas revelação é a comunicação de Deus aos homens. Então Deus falou ao profeta Jeremias: diz isso, isso e isso. Aí disse a ele, né? Falou a ele, o Espírito Santo falou, se comunicou com ele. Ele vai e escreve isso. Essa escrita foi com as palavras que ele, no caso Jeremias, escolheu, porém sopradas, ou seja, inspiradas pelo Espírito Santo. Os verbos, as palavras, respeitando inclusive as características de Jeremias. Eu só não estou pegando Jeremias para falar de todos os outros da mesma forma, né? Quando Paulo escreve, eu vou deixar Paulo um pouquinho de lado. Quando Lucas escreve, ele escreve 2 livros, que é Atos e Lucas, né? Tanto é que os estudiosos mesmo, eles vão falar assim, é o livro de Lucas Atos, ou seja, Evangelho de Lucas e Atos, né? Porque ele escreveu os 2, e o Lucas, ele faz um link com Atos, ele é direcionado, ele é dirigido à mesma pessoa, que é o Teófilo. Quando você lê lá o capítulo 1 de Lucas, os versos primeiros, 1, 2 e 3, você vai ver lá que é dirigido a esse Teófilo, que era um amigo de Lucas. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1 também, bem no comecinho, você vê que é direcionado também ao Teófilo, que agora possivelmente, né, recebendo o livro de Atos, ele se converteu a partir do relato de Lucas, que é o Evangelho, que é contar de fato o que Jesus fez, ensinou e tal. A questão é, então, revelação é aquilo que Deus comunica, inspiração é como o Espírito Santo conduziu essas pessoas a escrever essa revelação. Revelação não quer dizer explicação, irmãos, tá certo? Tem coisas que foram reveladas e não foram explicadas. Por exemplo, Deus é triuno, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma revelação, não é? Não é comunicação? Agora, e a explicação disso? Como é isso? Não tem explicação. A explicação, a revelação que Jesus é Deus e é homem. Então a Bíblia revela isso.
Jesus tem duas naturezas, divina e humana. Isso é explicado? Não é explicado. O problema do mal, a respeito do surgimento do mal, é uma revelação. Isso surge a partir do Lúcifer, não é? Aquele anjo que peca. Então, ele é aquele que traz a existência, a realidade, o mal, o pecado, né? E isso é passado para o casal lá. Então, assim, é revelado, existe o problema do mal. Mas isso é explicado como que surgiu? Como que num ser bom que foi criado por Deus, que é o Lúcifer, né? O anjo de luz, como que um ser totalmente bom, que não teve contato nenhum com o mal, nada externo, como que nele surge esse mal, esse desejo pecaminoso? Como que isso acontece? Isso não é explicado, é revelado, mas não é explicado. Do homem já é explicado, né? Como que o homem ele foi contaminado, foi de uma influência externa, inclusive do próprio Lúcifer, né? Então, só para você entender o que é revelação, o que é inspiração, e a revelação nem sempre tem a explicação, tá certo? Então, isso é a Bíblia. Então, olha só, a necessidade da inspiração beneficia todos que não receberam a revelação direta, ou seja, nós, né? Beneficia nós. O Paulo, o Pedro, o Jeremias, o Lucas, o Mateus, o Marcos, eles receberam a revelação, eles foram inspirados. Essa inspiração deles, ou seja, como eles escreveram, nos beneficia, nos traz, na verdade, a clareza, né? Ou tenta pelo menos trazer a clareza para que a gente entenda essa revelação de Deus. Deus se comunicando a esses homens para que esses homens também se comunicassem de uma forma escriturística, né? Escrevendo a todos nós aí. Então a revelação não perca o seu valor, tinha que ter inspiração, e que a revelação seja preservada. Então, para essa revelação, irmãos, teve algumas pessoas que receberam revelação de Deus, mas não escreveram. Por exemplo, Elias é um profeta que Deus se comunicava com ele muito, Eliseu, e outros mais aí, né? Diversos outros, mas eles não escreveram nada. Então eram profetas que não escreveram, não eram escritores, tá? Tudo bem, meus queridos? Então vamos nós, mais uma vez aqui, na continuação do trem aí, trabalho. Sobre a inspiração, né? Pronto, definição bíblica. Não vai parar, não? Para. Eu acho que parou. Então, a definição bíblica de inspiração: originária a partir da mente do íntimo do ser de Deus. Então, o que é inspiração? É o sopro do Espírito, é o sopro de Deus. 2 Timóteo 3,16: toda escritura, olha só, é inspirada por Deus. A palavra lá no original, na língua original, irmãos, só os originais são inspirados, só os originais, ou seja, só o que Paulo escreveu, tá certo? As cópias não são inspiradas, as cópias é o que nós temos. Porque pode ser que o escriba, o copista, o tradutor, ele escolhe uma palavra, né, na tradução que não é exatamente essa palavra que Paulo escreve. Mudou totalmente, mudou o significado? Não, não é essa a questão, tá certo? Preserva de fato a essência, né, o principal do texto, só que não é exatamente o que o Espírito Santo inspirou o Paulo. Só o que Paulo escreveu com a sua pena, aquela escrita é inspirada. Dá para entender isso, amado? Não é que hoje, então a gente não tem, então a Bíblia não é inspirada? Não, ela é inspirada, ela é preservada na sua essência, no principal, na doutrina. Não há distorções nas traduções, existem limitações nas traduções. Dá para entender essa diferença? Distorção é uma coisa, limitação é outra, tá? Então a palavra lá em 2 Timóteo 3,16, por exemplo, que está declarando que toda é toda mesmo, tá? É importante vocês guardarem essa informação, porque daqui a pouco a gente vai falar de uma turma aí que diz que a palavra de Deus não é toda a palavra de Deus, né? Ela é em parte a palavra de Deus. Mas vamos lá, então a Bíblia diz: toda a escritura é inspirada. A palavra lá é theopneustos. Cortou um pouco lá? Não é nem cortou, eu acho que está Está pausado. Está o íconezinho do pause lá, né? Isso. Mas está lá, theo, né, que é Deus, pneustos, quer dizer sopro de Deus, vem de pneuma,
pneu, né? Ar, sopro. Pneuma é o ar em movimento, né? A palavra pneuma, que a gente traduz por espírito, né? Que é o sopro mesmo. Então olha só, o Espírito de Deus soprou. Então esses homens foram inspirados, foram soprados por Deus, tá? A palavra, na verdade, na tradução, nem seria inspirado, seria expirado, né? Ou seja, Deus soprou. Deus não inspirou. Inspiração é isso, né? Ó, você puxa o ar. Expiração é quando você solta o ar. Então, na verdade, a melhor palavra seria expirado por Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 20 e verso 21. Na NVI está escrito: nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus foram movidos, foram inspirados, olha que coisa interessante, né? pelo Espírito Santo. Então eles não traduziam, eles não interpretavam a palavra de Deus segundo a sua particular interpretação, não. A Bíblia vai dizer em 2 Pedro 1, 20 e 21 que o próprio Espírito Santo é quem dá a eles essa interpretação. Ou seja, o que Deus quis comunicar, Ele comunicou através desses homens perfeitamente, amados. Não houve, Deus não conseguiu usar Pedro para escrever o que Ele queria comunicar. Não, exatamente o que Deus pretendeu foi o que Pedro escreveu. Exatamente o que Deus pretendeu foi o que Paulo escreveu. As palavras, os verbos, cada texto, cada vírgula, tudo, Deus 100% plenamente transmitiu, amados, por esses homens. E eles não, Deus assim, conduziu esses homens e eles, bom, eu acho que é isso aqui, não tem essa ideia, certo? Exatamente. Agora sim, isso também é um mistério para nós. Como que Deus... Porque não é que Deus ditou, falou: Paulo, senta aí que eu vou falar para os seus negócios agora. Não foi assim, tá certo? Não é exatamente assim. Isso também é um mistério. Como que Deus respeita a limitação de cada um, as peculiaridades, né? Ou seja, aquilo que cada um tem de particular, de pensamento, de ideia, de linguagem. Eu estava falando de Lucas, acabei não completando o meu raciocínio. Então, quando Lucas escreve, ele usa termos, palavras que são refinadas, que é de um estudioso, de uma pessoa que conhece a língua grega assim, muito mais, por exemplo, do que Pedro. Então Pedro escreveu na língua grega também, mas as palavras, elas são muito diferentes, são muito mais refinadas, aquele negócio assim intelectual, aquela questão assim mais acadêmica. Então Lucas, ele era um médico, uma pessoa estudada. Pedro, um quase analfabeto, né? Na verdade, quem vai escrevendo, diz os estudiosos, Pedro vai ditando, mas quem escreve mesmo é o Marcos, que é quem escreve o João Marcos, né? Quem escreve o Evangelho de Marcos. A gente chama de amanuense, aquele que é o escritor. Então Pedro ia falando, e ele ia escrevendo, né? Então, amados, só para a gente entender aí esses pontos, essas questões, tá bom? Então bora para frente para ver aí mais uma questão sobre a inspiração. Definição bíblica de inspiração. Geisler e Lix, são dois teólogos, né, nos dizem que, fazendo a combinação das passagens que ensinam sobre inspiração divina, descobrimos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens movidos, lembra disso a ideia lá de Pedro também, a palavra teospeneustos, que é a ideia de movido, de um barco à vela. Essa é a ideia da palavra, né? Movidos, um barco à vela que é conduzido. O que conduz um barco à vela? Apenas o vento, que é sinônimo do Espírito Santo. Então esses homens foram movidos, esse é o sentido, esses barquinhos à vela sendo movido pelo vento, né? Então esses homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Então a Bíblia Sagrada, na inspiração escrita, o autor de Colossenses, Paulo no caso, ele escreve que a igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, irmãos, o que nos dá base doutrinária como afirmação de verdade é só a Bíblia Sagrada. É isso que esses apóstolos e esses profetas escreveram.
nenhum escrito tem pé de igualdade com esta doutrina. Pode ser teólogo X, pode ser professor de teologia Y, pode ser quem for, escrever, aquilo não tem autoridade como a Bíblia Sagrada, porque são comentários, são impressões, são algumas até deduções, mas são opiniões de quem escreve, né? Então, a gente sempre tem que entender que a Bíblia é a única palavra que é digna de toda confiança, irmãos. Então, eu, André, quando leio a Bíblia, ensino a Bíblia, é a partir de uma compreensão minha. Não quer dizer que exatamente 100% o que eu falo, o que eu ensino é exatamente aquilo. Eu me esforço para me aproximar ao máximo daquilo que a Bíblia ensina. Mas mesmo assim ainda passa por um filtro que tem a minha compreensão, a minha visão, a minha alimentação, os contatos que eu tive, de quem me ensinou, quais são os teólogos que eu leio, a minha cultura, ou seja, irmãos, tem um bocado de contaminação em mim, né? Quando a palavra de Deus pode chegar em mim como palavra de Deus, pode sair de mim não como aquela palavra de Deus 100%. É igual a profecia. A profecia, eu não sei qual de vocês tem, se tem dom de profecia. Alguém dos irmãos tem? Não? Deus assim usa? Não, mas os aí. não, a frequência é independente. Tem ou não tem? Alguém tem aqui, irmão? Não tem. Tem, né, meu Bruno? Então, o irmão vai confirmar isso que eu vou dizer, ou não, né? É que eu falo aqui, não é. Responsabilidade agora. Não é só. Não, professor, você está totalmente equivocado. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo nos comunica na mente, não é? O que há de ser falado. Agora, entre o Espírito Santo falar aqui e eu pronunciar aqui, porque a questão é essa da profecia, não é que o Espírito Santo fala diretamente. O Espírito Santo comunica ao meu raciocínio. Não é isso, meu amado? Comunica ao meu raciocínio. Quem decide quando falar, em que tom de voz falar e quais as palavras para usar, sou eu. Não é o Espírito Santo. Sim, olha a responsabilidade, amado. É assim, amado, não é? Então, olha só, porque tem gente que fala, não, é por isso que a Bíblia ela vai dizer assim, ó, quando alguém profetizar na igreja, a igreja avalie, a igreja possa estar julgando, a igreja possa estar avaliando, se aquilo que o profeta ou a profetisa fala, de fato, isso tem coerência com a Bíblia, porque nós somos passíveis, irmãos, de erro, mesmo o Espírito Santo nos comunicando, na pregação, no ensino, numa mensagem profética, é possível que nesse meio aí, ó, entre eu, né, entre as minhas impressões, eu confunda às vezes algumas questões da minha mente, misture com aquilo que Deus falou, irmãos. Principalmente se você conhece a vida da pessoa, daí complica mais ainda. Complica, claro que é, ou para o bem ou para o mal, né? Sim. Ou para facilitar ou para Muito. dificultar essa mensagem. Muito. Então, assim, o que eu quero dizer é que, irmãos, inspirado é Bíblia, as Escrituras Sagradas. Eu a comunicando, qualquer outro. A gente já precisa falar, opa, será que é isso mesmo? Vamos consultar a Bíblia? Percebam? Então, inspiração é isso aí, ó. Definição bíblica de inspiração, né? Então, bora lá, porque o negócio assim é mais estreitinho, né, do que a gente pensa. Não é tão fácil assim, né? Vou continuar aqui. Mas, professor, Sim. só uma questão nessa parte de dom de profecia. É algo específico para alguma pessoa? Porque eu acho que isso é distribuído a todos. Não, lá em 1 Coríntios, capítulo de número, tanto 1 Coríntios capítulo 14, quanto 1 Coríntios capítulo 12, lá no finalzinho também, vai dizer que os dons, não só a profecia, os dons, Sim. os carismáticos que a gente chama, né, que é aquilo que está listado no capítulo 12 de 1 Coríntios, ou seja, profecia, interpretação, variedade de língua, interpretação de língua, o dom da fé. A gente está falando de três, chama de, esses 9, a gente divide em 3. Dons de elocução, que eles são falados, né? Ou seja, profecia, variedade, interpretação. Dom de saber, dom de ciência, que é o dom da sabedoria da palavra, da ciência da palavra e o de discernir espíritos. E os dons de poder, dom da fé, os dons de curar e os dons de milagre.
Então, são em 3 categorias. Sim. Mas esses são chamados de os dons carismáticos. Então, esses dons, diz o texto lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é distribuído, o Espírito Santo distribui à igreja para o que for útil. A um dá esse, a um dá aquele, Sim. a um dá esse. E o 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai dizer, todos profetizam? Não. Aliás, desculpa, capítulo 12 no finalzinho. Todos profetizam? Não. Todos falam línguas? Não. Todos curam? Não. Entendeu? Sim. E no capítulo 14 ele vai mostrando. Alguns profetizam, outros têm variedade de língua, outros têm revelação, outros têm salmo, outros têm isso, tem aquilo. Então assim, os dons são distribuídos de uma forma diferente na igreja, justamente para ter essa diversidade, essa variedade e no entendimento que um precisa do outro para ser edificado nessa liturgia. Mas então, não sei os meus amigos, mas eu pelo menos às vezes tenho a impressão de que, por exemplo, vou usar o meu esposo. E porque assim, a pessoa mais próxima assim, que eu conheço. Eu sei que ele, se ele tiver que profetizar algo, ou se Deus revelar alguma coisa para ele vai fazer. Ou então, assim, se vier alguma ministração sobre cura, sobre interpretação da palavra, entendeu? É nisso que às vezes minha mente se embaralha. Por mais que eu entenda que no livro de Coríntios fale que a cada um é distribuído um dom, um talento. Sim. Mas chega assim num momento específico do culto que parece que aquela pessoa tem uma amplitude de dons e talentos. Às vezes eu até comento com ele, e esses são os meus dons e esses são os meus talentos. E isso às vezes me confunde, né? Que nem eu sei que eu tenho o dom de profecia, mas eu falo pra ele, mas eu tenho a capacidade do louvor, da dança, que isso pra mim já são talentos. Ah, sim, não, coisas que Deus me que deu. assim, eu estou fazendo separação, porque a Bíblia faz separação disso. Ou seja, Sim. nós estamos falando de dons espirituais ou dons carismáticos, e esses 9 que eu listei aqui. Sim. A gente na teologia divide também dons ministeriais, Sim. dons naturais e dons espirituais. Então são dons diferentes. Dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. São os dons do ministério, ministeriais. Dons carismáticos, esses 9. Dons naturais, aí tem diversos. Aí tem uma infinidade. Então a música é um dom natural. Tanto é que crente ou não crente pode ter esse dom. É um dom natural. O ser humano tem. Os seres humanos, eles podem ter. Os dons ministeriais, não. Isso é concedido por Jesus. Efésios capítulo 4 está escrito lá. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas e tal. Ele mesmo, Jesus. Os dons carismáticos também só aqueles que tiveram experiência de um novo nascimento e que possuem a pessoa do Espírito Santo. Então os dons naturais, todo mundo pode ter, crente ou não crente. Sim. Que são a capacidade de realização das coisas. Então, a arte, o teatro, a música, pedreiro, pintor, engenheiro, médico, são dons naturais, aptidões, capacidade de realizar coisas, né? E são dons naturais. Tiago 1,17 vai dizer, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então é Deus que dá ao ser humano esses dons e tal. E o que acontece? A gente precisa fazer só essas separações. Então, dom espiritual, é possível que a pessoa tenha mais de um, é possível que ela tenha o dom, ou ela seja usada pelo Espírito Santo para profetizar, é possível que ela também seja um mestre e ensine a palavra. Ah, sim. Entendeu? É possível que ela tenha 2, 3 dons, é possível. Né? Apesar que o dom de mestre já não é um dom espiritual no sentido carismático, né? É um dom ministerial, mas é possível que a pessoa tenha. Agora, dificilmente a pessoa tem 5, 6, 10, né? O Paulão da vida já foi, né, irmão? Mas pegando essa linha de raciocínio, assim, a pessoa deve ter, por exemplo, 2 dons evidentes. Sim. Mas tem um que é principal ou os 2 ficam sendo principal ou não tem essa escala? Nós vamos ter uma matéria, inclusive, Helena, para a gente falar sobre isso, viu? Uma matéria muito interessante. Verdade. Que são ministério eclesiástico. A gente vai ter essa matéria. Aí a gente vai definir essas coisas. Mas já te adiantando, sim, a pessoa precisa entender o que Deus quer que ela realize como prioridade. Sim. Então, assim, por exemplo, eu entendo, André, entendo que Deus quer que eu exerça o dom do ensino bíblico, né? Sim. Do mestre. Eu entendo isso. Eu posso fazer outras coisas no reino de Deus
Deus me deu ferramentas para fazer essas outras coisas? Sim, me deu, né? Entre outras aí e tal, mas assim, essas outras, o Espírito Santo de fato me usa, mas de uma maneira um pouco mais, bem esporádica mesmo. Agora o ensino, esse eu sei que eu preciso me dedicar muito, eu preciso gastar tempo, energia, investir nisso, porque é isso que Deus me deu como ferramenta principal para ser usado por Ele, para a edificação do corpo de Cristo, embora o Espírito Santo possa me usar também com outras ferramentas, mas esse é o ministério que eu preciso me dedicar. Então, se eu pastorear uma igreja, ser esse pastor administrativo, eu sei que eu não vou ter condição e recurso para exercer esse ministério que eu exerço hoje, porque a demanda é muito grande. Ou eu pastoreio e cuido desse povo, né? De fato visito, caminho, conheço todos os momentos bons e ruins, gerencio essa máquina, instituição, treine a liderança da minha igreja e tal, que é o pastorzão. Ou eu me dedico de fato à questão do ensino bíblico, que eu tenho que gastar muitas horas em estudo, leitura, reflexão, participar de seminário, fazer curso, me dedicar diariamente a isso. Então, as duas coisas com a mesma intensidade vai ser muito difícil. Ou eu negligencio uma ou outra. A pessoa que quer fazer duas coisas com a mesma intensidade ao mesmo tempo, possivelmente vai fazer relaxadamente as duas. Possivelmente. Eu acho muito difícil a pessoa fazer com excelência mais de uma coisa. Eu acho muito difícil. Tem que ter uma capacidade fantástica. Não é o meu caso e acho que não é o caso da maioria. Deve ter uns outros aí que possam ter. Diga aí, Paulo. Não, na verdade, o que você acabou de falar foi, na verdade, eu acredito ter sido uma resposta à dúvida da Bruna de capacidade para fazer várias coisas. Na verdade, existe, acho que um chamado principal, um talento principal, mas que Deus também possa vir se utilizar ela em outras coisas, em outras questões. Agora, com excelência, eu acredito... Mas com excelência... Uma só, exatamente. Com excelência mesmo. Não, porque... destaque, né? Você viu o destaque principal, né? Isso. Aquela pessoa, você fala, nossa, essa daí eu acho que... Aí você vê, poxa, ó, esse cara ensina, esse aqui ensina. Fala, mas rapaz, esse aqui, o ensino dele é um negócio assim bem mais consistente. É um negocinho que a gente, né? Por quê, irmãos? Porque esse aqui de repente foi um monte de coisa. Ele tem a capacidade de ensinar? Pode ter. Mas ensinar como um mestre que se dedica apenas àquilo, ou principalmente àquilo, vai ser difícil. São os especialistas, né? Você pega, você vai no clínico geral, o cara fala um bocado de coisa. Só que ele faz, ele vai, aqui vai para além da minha função, vai além da minha capacidade aqui. Eu vou encaminhar para o especialista. O especialista, o cara fala, não, é isso. Tanto é que você vai num não especialista, mas médico, aí ele fala, você tem isso aqui, vai lá e tal. Ele não é aquilo. Ele te encaminha para aquilo. Isso. Não, às vezes ele vai e tal, fala, não, é isso aqui. Ele fez o diagnóstico, diagnosticou, te medica, tal, não era aquilo. Fala, rapaz, eu estou mal, estou pior. Eu falei, não é isso, então vai para o especialista. Aí o especialista fala, não é isso não, é isso. Eu fui, mês passado eu levei o menininho, o neném, ele estava todo rosado, cheio de pinta assim. Pai, não era catapora? É catapora? Sabe não? Ele fica vermelhinho. As duas doenças. Não, rubéola. A doença era parecida com rubéola. E aí levamos numa pediatra. Além de pediatra, ela era alergista. Bateu o olho no menino, disse, ó, é isso. E vocês pensaram que era isso. Sem a gente falar nada. Mas isso é uma revelação que essa mulher teve. É uma semi-profetisa. Olha aí o Espírito Santo agindo. Não, amado. É a especialista. É aquela que se dedica, se aprofunda, estuda. É o dia a dia dessa pessoa. Né? Então é mais ou menos isso, tá bom? Mas nós vamos voltar lá nesse negócio. Eu acho que essa matéria será muito boa. Mas a minha questão já foi sanada? Já. Mas até lá espero que tenha outras. Professor, e a senhora acredita então que essa sobrecarga na pessoa que faz de tudo? Tá, deixa eu só ver se pausa aqui, senão pausei. Se eu for entrar na questão, vai dar pano para manga e a gente vai longe, viu? Mas a gente vai voltar nesse ponto, a gente vai tratar todas essas questões, né? Inclusive o ministério, essa matéria, ministério eclesiástico, pretende justamente fazer isso,
para que a gente entenda qual é a função de cada um, o que a Bíblia diz a respeito disso, a responsabilidade de cada um. Essa matéria ela é um diferencial do nosso curso, dificilmente vocês vão encontrar em outro curso aí de teologia, né? Então são 3 matérias, são 4 na verdade, mas eu escolhi 3 e coloquei as 3 na nossa grade curricular, para tratar do ministério específico: teologia pastoral, ética pastoral e ministério eclesiástico. Então são 3 matérias distintas que vai tratar do ministério em aspectos diferentes. Aí a gente chega lá, meu irmão, viu? Processo de inspiração. Então vamos lá para o processo de inspiração. São 4 elementos. Deus como causa, Ele é o autor da Bíblia, é Deus, irmãos. O autor é Deus, não é homem algum. O autor da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é Deus. É Ele que gera tudo isso. A fonte é Deus da Bíblia, o autor é Deus. Embora tenha aproximadamente 40 escritores, mas autor é Deus, tá certo? O conteúdo, o que decide, o que vai ser comunicado, falado, tudo é Deus, é o Espírito Santo que decide isso. Aquilo não tem ideia humana, no sentido de que isso aqui foi gerado por uma mente humana. Não, foi soprado por Deus através de homens, mas é Deus que é o que gera. A profecia, inclusive, como diz o 2 Pedro 1, 20 e 21, ela não é gerada pelo profeta, né? Não é o profeta que decide o que fala, é o Espírito Santo que gera a mensagem no profeta. O que o profeta deve fazer é ser fiel a essa comunicação, que a palavra não é dele, é do próprio Deus. Isso nos profetas do Antigo Testamento está claro. E veio a palavra do Senhor a Ezequiel, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Isaías, e veio a palavra, fala as minhas palavras, diz Deus, né? Assim diz o Senhor. Os termos que usavam os profetas hoje. É meio complicado o camarada ter a ousadia ou a tolice, né, de usar esse termo. Isso que te digo. Alguns poderiam ser honestos e falar assim digo eu, não o Senhor. Então, Deus como causa, Ele é o autor da Bíblia. A ação do Espírito Santo, vertical, né? O Espírito Santo verticalmente, inspirando essas pessoas, e de uma forma horizontal também, conduzindo pessoas, situações, tá? Então, a ação do Espírito Santo nessas 2 direções aí. O homem como um instrumento. Então Deus usou homens, fato. Aí disse, mas a Bíblia foi escrita por homens, e Deus usar o quê? Um cavalo? Uma zebra? Não tem como, é lógico que são os homens que são instrumentos, porque a comunicação é racional, não é? E olha que Deus usou lá o tal da jumenta em certa ocasião. Mas na loucura do homem, Deus faz isso aí mesmo. Mas o homem é o instrumento. A Bíblia é escrita, é comunicação racional, tinha que usar seres racionais, né? Também não foi anjo, não foram anjos. Então Deus usou os homens como instrumento. Deus usou homens para se comunicar com homens. Acho que é a melhor escolha de Deus, não é? Imagina se escolhe sei lá, um hipopótamo, algum animal assim, ia ser um negócio esquisito, não é? Só o casalzinho lá que conversou com a serpente. Mas para nós, já pensou? Seu cachorro olha para você, diz assim diz o Senhor. Rau, rau. Sai cão, né? Não é o cão, é o cão. Então é lógico que são os homens. Lógico que são os homens, os instrumentos são os homens, né? Então o processo, Deus é o autor, a ação do Espírito Santo, o homem é instrumento e a autoridade escrita. Então o processo da inspiração é essa, a autoridade escrita. A Bíblia escrita por esses homens é autoritativa, tem a autoridade de Deus, tem a lei de Deus. Essa é a palavra autoridade, né? Seria o poder em si mesmo ou a lei em si mesmo, né? Autonomia, melhor dizendo, né? Que é essa lei em si mesmo. Mas esse é o processo da inspiração bíblica, tá bom? Bora lá? Vai continuar aí na discussão, na fala. Pronto. Diferença entre revelação e inspiração, eu tentei falar, mas aqui acho que vai ter alguma coisinha mais. Revelação é o ato de Deus comunicar diretamente a verdade
antes desconhecida para a mente humana, a qual só poderia ser conhecida desta maneira. Através da revelação, há a descoberta da verdade divina. Como que nós poderíamos conhecer Deus e sua vontade? Como? De maneira alguma. É impossível. Apenas pela revelação. Então, revelação é o ato de Deus se comunicar. Não tinha possibilidade de nós conhecermos Deus e sabermos a respeito de Deus absolutamente nada. Então Deus se revela, Deus se mostra, Deus ele se apresenta. Deus vem fazendo isso lá desde Gênesis, e por meio da sarça, e por meio de anjo, e por meio de voz vindo do céu, e por muitos meios. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1, está escrito isso: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Mas olha só, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e as comunicações de Deus por sonhos, por anjo, pela natureza, né? Romanos capítulo 1 vai dizendo isso, né? Que a gente chama de, acho que vai estar aí no slide, a revelação geral de Deus. Tem a revelação especial e a revelação geral. A revelação geral é que no Romanos capítulo 1 está escrito, né? As coisas visíveis e invisíveis, Deus deixou bem claras para nós, para que nenhum ser humano ficasse desculpado diante de Deus. Então a natureza, as coisas que podem ser conhecidas, essas coisas revelam Deus. O Salmo, acho que é 24, se não me falha a memória, vai dizer assim, que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma noite faz revelação, né? Uma noite após noite faz revelação, sem fala, sem linguagem nenhuma. Nossa, lembrei agora de um áudio muito bom. Se vocês me lembrarem depois, eu envio para vocês lá. É 1 hora de mensagem, assim, só falando dessa questão, dessa revelação de Deus. É muito interessante, tá? Pelo Caio Fábio, quando ele, de fato, trazia os negócios bons. Então, revelação, está tranquilo aqui? Acrescentou mais alguma coisa? Inspiração, está ligada à comunicação da verdade. Então, revelação é a comunicação da verdade, aquilo que só Deus poderia, aquilo que o homem só poderia conhecer através da ação de Deus, né? Então, isso é revelação, porque estava tudo escuro. Quem lembra, vocês são tão jovens, né? Vocês são jovens, não vão lembrar desse negócio. Mas tinha, antigamente, as fotos se tiravam. As bobininhas assim, e aí tirava, e aquilo precisava ser revelado. Negativo. Você olhava, até você conseguia ver alguma coisinha lá, mas assim, você conseguia ver o contorno, né? E tal. Precisava ser revelado para de fato mostrar o que estava oculto, o que estava ali assim, embaçado não é a minha palavra não, estava mesmo assim, obscurecido, oculto, obscurecido mesmo, né? Você não conseguia discernir, distinguir, sabia que alguma coisa tinha ali, mas o que? Não se sabe. Então, nós sabíamos que tinha alguma coisa nesse universo? Sabíamos, por essa criação, por tudo isso, deve ter alguma coisa, alguém por trás disso, e as pessoas vão chamar de energia cósmica, vai chamar de Deus não sei das quantas, vai chamar de o Big Bang, vai chamar de um monte de coisa. Então isso aqui está um negativo. Aí Deus vem e revela: sou eu, Trindade, prazer, Jeová, né? Prazer, Criador, o teu Senhor. Então Deus, a quem tu persegues? Quem tu está perseguindo? Sou eu, Jesus. Quem tu persegue? És tu, Senhor. Sou eu mesmo. Então essa revelação de Deus, né? Inspiração está ligada então a essa comunicação da verdade, ou seja, a maneira como a revelação foi registrada, ou seja, através da escrita, tá? Então, inspiração, ela vem através dessa comunicação da revelação. A inspiração divina supervisiona a comunicação da verdade revelada. O Espírito Santo dirigiu e influenciou os escritores a fim de que, por inspiração, não cometesse qualquer erro na verdade ou na doutrina. Olha que coisa interessante. Então é o Espírito Santo que está supervisionando isso, é o Espírito Santo que está conduzindo isso. O Judas, estou falando da epístola, né? O Judas, não é nem o Judas, quando a gente fala Judas já lembra do traidor. O Judas, o meio-irmão de Jesus, que é quem escreve Judas lá, o irmão de Tiago, ele vai escrever, ele tem a intenção de escrever a respeito da salvação comum.
Olha que coisa interessante. Eu acho que esse texto é o mais evidente, pelo menos o que eu conheço, né? O que eu lembro agora e que eu conheço para dar esse exemplo. Esse texto de Judas, verso 3, não tem capítulo, né? O versículo 3 de Judas, para mim é o que traz mais evidente essa questão mesmo de que, olha, o Espírito Santo que estava supervisionando, não eram os homens que ele queria. Então Judas diz assim no verso 3: quando eu fui escrever acerca da comum salvação, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a respeito da fé que uma vez foi dada aos santos. Olha a ideia, ele vai escrever, ele tensionou, vou escrever a respeito da salvação. O Espírito Santo de alguma maneira muda aquilo na mente dele, né? De alguma maneira o conduz a escrever agora a respeito da fé que aqueles irmãos deveriam combater, essa fé que foi dada de uma vez por todas a esses santos. E ele escreve uma carta apologética, combatendo as heresias, falando do diabo, dos falsos ensinos. Olha, 25 versículos assim, fantástico, poderoso, né? Um negócio assim enérgico mesmo. Ali vai os 2 pés no peito. É um negócio interessante. Quem nunca leu e nem estudou essa carta de Judas, eu recomendo. 25 versículos de puro MMA. Vamos lá, não é? Muito bom. Tudo bem, meus queridos? Entre revelação, inspiração, está tudo entendido até agora? Que mesmo, professor? Judas 3. Não tem capítulo, é só versículo 3. É só o versículo 3, vai lá. Não tem capítulo. Capítulo único, né? O verso 3, na verdade. Não tem, a gente fala só verso 3, né? Porque não tem capítulo, então nem precisa falar capítulo 1. Não tem o 2, então é verso 3. Você tinha falado desse Já? na penúltima, segunda. Já, né? É meu método de repetição, porque eu não tenho muita coisa nova para falar. Então vamos lá. Diferença entre revelação e inspiração, né? A Bíblia contém registros históricos. Olha que coisa interessante, amados. A Bíblia contém registros históricos, observações pessoais, contexto histórico e cultural, dizeres de Satanás. Olha que coisa interessante. Satanás não foi inspirado a falar, mas o registro do que foi falado, sim. Entenderam a diferença? Então não é que o Espírito Santo usou Satanás, inspirou Satanás, conduziu Satanás para falar. Não, Satanás é um ser pessoal. Ele falou. O registro da fala dele, aí sim foi inspirado. Entenderam? Não? Tá bom, vamos pegar então o livro de Jó. Por isso que eu coloquei exemplo, livro de Jó. Então tá lá, Satanás falando com Deus, não tá? Capítulo 1? Sim. Tá. Primeira coisa, irmãos, quem poderia ter conhecimento dessa conversa? Que ali foi literal, tá? A teologia liberal vai dizer que aquilo não, o livro de Jó não é um livro histórico. Jó não é um personagem histórico. Aquilo é fictício. Estou falando da teologia liberal. Mas como nós usamos a teologia ortodoxa, consideramos inclusive o restante da Bíblia, porque Jesus vai citar Jó como um personagem histórico. Daniel vai citar Jó como um personagem histórico, ou seja, existiu na história. Olha só, essa teologia liberal aí não estuda a Bíblia, né? É loucura mesmo a opinião desses teólogos aí. É igual eu ouvi um irmão que estudou aí, bacharel e tal. Por isso, irmãos, tem que ter muito cuidado. Não é porque o cara tem diploma isso ou aquilo, ou é professor 200 anos, ou não sei o que, tudo que ele fala é... Aí falou que Moisés não era o autor do livro de Gênesis, dos 5 livros lá. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara sabe mais do que Jesus. Jesus citou Moisés como sendo o autor do livro, e ele não, né? Então é uma coisa assim, que só estudar a Bíblia direitinho, e a gente não comete essas gafes teológicas. Então o livro de Jó é um exemplo. Quem poderia saber dessa comunicação? Ninguém, irmão. Quem é que poderia? Qual ser humano poderia ter esse conhecimento que Satanás conversou com Deus? Ou Deus com Satanás, sei lá. Quem? Ninguém. Então isso é revelado ao escritor, isso é revelado mesmo. Ó, aconteceu isso. O autor do livro de Jó, o escritor do livro de Jó, não se sabe ao certo. Ele não sabe, mas ele teve de alguma maneira essa comunicação do Espírito Santo diretamente e falando para ele, ó, foi assim, assado. Como Moisés também. Como Moisés poderia saber da criação do mundo? Sim. Não é? Então tem algumas partes na Bíblia que de fato o próprio Deus se comunica pessoalmente com a pessoa
pessoalmente com aquele indivíduo e diz, ó, escreve assim, 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 assado. Então algumas partes de fato foi assim, algumas poucas partes, tá? Mas a grande maioria não. Então assim, Satanás, ele falou, a sua fala não é inspirada no sentido de que, olha, é verdade o que ele falou, deve ser seguido como doutrina, deve ser acatado como, olha, Satanás não falou assim, assim, assado, então é isso mesmo. Não, mas o seu registro, ou seja, o relato, a escrita dessa fala é inspirada. Aconteceu mesmo. Porque Deus quis que isso entrasse na história e ficasse registrado para nos ensinar isso e aquilo, entendeu? A gente nem está ainda, não, acho que a gente nem vai entrar nessa questão, porque não é a proposta da matéria. Para a gente entender a formação da Bíblia e tal. Mas assim, por que Deus então permitiu isso? Aí é outra conversa, para outro dia, para outra ocasião. Ficou claro agora, Bruna? Sim. Né? Então assim, a fala dele não é, senão, imagina só, mas o diabo não disse isso, então é verdade, está escrito lá. Não é verdade. O registro é inspirado, a fala não é verdade, entende? É por isso que a gente, quando o Davi, num salmo, disse assim, sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A fala de Davi é uma revelação, né? Foi registrado lá, foi inspirado no sentido que foi conduzido o escritor, ele escreveu. Mas isso é uma verdade bíblica a ser abraçada por todos os cristãos? Não. Quando a gente pega a Bíblia num todo, vai mostrar que o justo sofre sim. Que o justo em certas ocasiões passou fome sim. Na experiência pessoal de Davi, na sua fala não. Percebam, amados, que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pega várias falas. Não, isso aqui é para ser seguido à risca. Não, entenda um contexto, entenda por que foi escrito. Tem registro histórico, tem observações pessoais, tem contexto histórico e cultural. E aí a gente precisa estudar a hermenêutica, precisa estudar usos e costumes culturais daquele. Percebam que o negócio é muito mais complexo quando a gente quer entender a Bíblia como deve ser de fato entendida, né? E tem umas pessoas que dizem, de boa, lê a Bíblia aí. Boa. Não, a gente precisa Até entender. porque seria um pouco estranho o Satanás nos inspirando a escrever os trechos bíblicos que citam ele, né? Agora eu que vou falar. Sim, Registra aí o que eu vou te falar. Como foi que eu disse? E o que ele fala, né? Por exemplo, outros autores, o faraó falou, né? Outros imperadores falaram. Então, as falas deles eram verdades nas declarações? Não era. Está registrado lá, tá? Como um registro histórico, né? Mas é verdade, aquilo, olha, é assim mesmo e tal, não. Ela precisa ser interpretada, entendida, aquele registro, aquela fala, aquele escrito, precisa ser interpretada. É muito interessante, lá no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo número 4, Paulo escreveu o seguinte: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que é a glória de Deus e tal. E eu falando para o irmão um dia, eu falei, não existe, na classe, né? Não existe outro Deus, só existe Deus, os outros não são deuses, não existe isso. Ele disse, não, mas está escrito lá, Paulo escreveu, o Deus deste século. Eu falei, não, mas precisa interpretar, entender isso, não existe outro Deus, né? Paulo estava trazendo inclusive a compreensão no imaginário coletivo humano que existem deuses. Inclusive na própria carta de Paulo em 1 Coríntios, ele vai dizer, olha, há muitos senhores, para as pessoas existem muitos senhores e muitos deuses. Para nós existe só um Senhor e um só Deus, que é Jesus Cristo. Então as pessoas precisam entender essas falas, interpretar isso num todo, não é no micro, é no macro, não é no textinho lá, é com toda a Bíblia, porque a Bíblia é harmônica, a Bíblia é perfeita. A gente vai ver aqui que ela é inerrante e ela é infalível. O que é essa inerrância bíblica? O que é infalibilidade bíblica? O que isso quer dizer? Né? Então a gente precisa entender um todo, senão a gente vai tirando essas conclusões aí equivocadas, né? Mas está escrito lá, o Deus desse século. Mas meu Deus, não tem Deus.
que não seja o Deus triuno, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que criou os céus e a terra. O próprio Deus disse lá em Jeremias, se não me falha a memória, os deuses que não criaram os céus e a terra vão desaparecer. Por quê? Porque não são deuses. Entende? Então a gente precisa ter a compreensão de tudo isso aí. Significado ainda dos conceitos e teoria de inspiração. Bom, significado de inspiração, o conceito verbal e a inspiração plena ou plenária, né? O que significa isso? O que é a inspiração verbal? Inspiração verbal quer dizer que todos os verbos estão no tempo exato que deveriam estar. Entendeu? Ah não, colocaram no futuro, mas era para estar no presente. Colocaram no passado, mas era para estar no futuro. Colocaram no presente, mas era para estar no passado. Não, é inspiração verbal. Os verbos, as palavras, os termos, toda a colocação, concordância nominal, está tudo certinho. É inspirado exatamente como deveria ser. O autor, ele não se enganou no tempo. Colocou, queria ser, mas já tinha sido, ou que estava sendo, mas não foi ainda. Não, todos os verbos estão conjugados de uma maneira inspirada. Inspiração plena, ou seja, toda a Bíblia, plenária, né? Toda a Bíblia ela é inspirada. Tudo que está escrito na Bíblia, ela é plenamente inspirada. Que o autor, que nós lemos aqui umas 200 vezes já nessa matéria, o Paulo, em 2 Timóteo 3, ele diz: toda a escritura é inspirada. Toda é toda, né? Toda, não é toda? Vocês concordam comigo que toda é toda? Sim. Muito bom. Vamos lá, ver aí mais o que tem pra gente a respeito da inspiração. Conceito de inspiração, aqui que eu falei para vocês, que tem aí na teologia, né, ou nas teologias, porque, irmãos, existe teologia ruim e teologia boa. Né? Fulano fez teologia, mas fala tanta besteira. Aí também depende, né? Se o professor era ruim, se o aluno que era ruim. Se eram as duas coisas. Né? Que teologia é essa que foi usada nesse curso? Então, não garante nada, irmão. Fiz um curso de teologia, não garante nada. Então, calma aí. A teologia liberal, a Bíblia contém a palavra de Deus. A teologia liberal vai dizer isso. Contém. Não é que ela é a palavra de Deus, ela contém. Em certas porções ela tem a palavra de Deus. O neo-ortodoxo, né? São os novos ortodoxos. A Bíblia se converte na palavra de Deus. Não é que ela é aquilo, mas ela se converte na pregação, no ensino, numa fala. Ela se converte. Entendeu? Então, a intuição, né? Outro conceito. A Bíblia é um folclore judaico com moral e gênero religioso significativo. Olha só, a Bíblia é um folclore, ou seja, um conto, né, não verídico, um conto fantasioso, judaico, com moral e gênero religioso, ou seja, traz um ensino alegórico, traz ensinos que são ensinos até virtuosos, ético e moral, mas o que está escrito não é literal, não é histórico, entendeu? Esse seria esse intuitivo, né? Então essa teologia vai entender que, olha, não aconteceu exatamente aquilo, esse lugar não existiu, esse personagem não existiu, foi fictício isso aqui, foi criado, Jonas não existiu, não tinha como Jonas ser engolido por uma baleia, se é que foi baleia, está escrito baleia lá no português, mas no original, né? É um peixe grande. Pode ser uma baleia? Pode ser. Sei, alguns falam que pode ser uma baleia de espécie cachalote, que na sua garganta pode passar um ser humano e tal. Mas a questão é que essa teologia, eles vão dizer o seguinte, Jonas, o livro de Jonas é fictício, é uma criação, um folclore, uma alegoria, não é. Jesus disse que é, né? Jonas de fato existiu e tal. Mas bom, vamos lá. E o conservador somos nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, A Bíblia é a palavra de Deus, nós entendemos isso. O ditado verbal e a inspiração dinâmica. Então nós entendemos que de fato há esse ditado verbal e essa inspiração dinâmica. O Espírito Santo de fato gerou a Bíblia Sagrada através desses homens, no verbo e no seu sopro. Então nós cristãos, tá certo? Discípulos de Cristo, protestantes,
acreditamos de fato que a palavra toda ela é a palavra de Deus. As Escrituras, a Bíblia, essa coleção de 66 livros, ela é a palavra de Deus, de ponta a ponta, válida para nós, digna de toda aceitação e fiel, disse Paulo, é essa palavra. Glória. E só ela. Ah tá, eu até esqueci de falar, né? Eu comecei a falar, acabei não acabando, não concluindo, quando eu disse sim, logo no começo da aula, a Bíblia não tem nenhum escrito com pé de igualdade. Os testemunhas de Jeová têm, né? A Despertar e a Sentinela são escritos, os seus profetas, seus escritores, eles escrevem desde lá de Charles Taze Russell até hoje, né? Tem as pessoas que são aqueles que vão escrevendo as doutrinas e tal, então eles têm como pé de igualdade, ou seja, aquilo também deve ser seguido à risca. E aliás, eu acredito que eles têm isso como ainda mais importante do que a Bíblia, porque tem coisa lá que contraria a Bíblia e mesmo assim eles escolhem seguir esses ensinos aí. Quem mais, meu Deus do céu? Os Mormons, né, eles usam a Bíblia, mas nem tanto. Os Adventistas do sétimo dia também, eles têm os escritos da Ellen Gold White como sendo escritos inspirados e que devem ser seguidos também à risca. Então essas religiões têm, nós não. Nós só temos o único livro inspirado e o único aceito é a Bíblia Sagrada, o único, amados. Como eu disse, teólogos, pregadores, ensinadores, eles dão impressões disso, mas cuidado, eles devem ser peneirados pela Bíblia, escaneados pela Bíblia, discernidos pela Bíblia, né? Julgados pela Bíblia, avaliados pela Bíblia. Então a Bíblia deve ser a trena que a gente coloca para ver se os caras estão na medida, se passou, se foi mais ou se foi menos, é a trena de Deus. Lembra do cordel medindo? Então o varão Você lá. falou dos Adventistas, até citar eles também, que eu vejo de vez em quando lá, eles têm um canal na televisão, Novo Tempo. Exato. Eu acho muito legal os estudos deles, voltado para a Bíblia. Eles são muito disciplinados, assim. Exato. Mas a gente não pode dar muito crédito, então. O problema, Heleno, da heresia é que ela não vem escancarada, entendeu? A heresia não é que vem com a mentira assim, evidente. Aquela mentira assim, ó, você não depende da graça, você não é salvo pela graça, você não precisa fazer nada para ser salvo. Não vem assim. Vem, ó, você precisa guardar isso, você precisa se abster disso, ó, isso aqui você precisa fazer assim, entendeu? Usando textos bíblicos, pegando descontextualizado, não considerando todo. Sim, a heresia, ela é uma mentira com a capa de verdade, é muito sutil. Tem um teólogo. É isso que eu ia falar. Tem vários. Tem o Leandro Quadros. Tem o Rodrigo Silva, que é aquele Silva, arqueólogo. Como arqueólogo, ele é muito bom. Eu recomendo. As coisas bacana dele. Arqueologia, história, para mim, ele é um dos melhores que nós temos no Brasil. Estou falando no sentido bíblico, né? Sim. Assim, a história e a arqueologia bíblica, ele é um dos melhores, se não o melhor. Eu estou falando nessa área. Agora, teologia furada, teologia herético, herege carteirinha. Teologia, irmãos, péssima, horrível, a pior possível, porque não considera apenas a Bíblia. É essa a questão. O Leandro Quadros é outro aí que está no YouTube também. Mas assim, heresia esse negócio, é um negócio muito sutil. Só discerne quem tem discernimento bíblico teológico. Não é que discernimento de espírito, é o Satanás que está atuando, é Deus, não é esse discernimento. É discernimento bíblico, doutrinário e teológico. Precisa conhecer a Bíblia para identificar, falou, opa, olha só, tem um pontinho aqui que ele colocou no meio de um monte de verdade, nesse pontinho aqui, ele é decisivo para distorcer. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Esses detalhes fazem a diferença. Os detalhes fazem toda a diferença. Pergunta para as mulheres se os detalhes não fazem a diferença. Conceito verbal e de inspiração plena, eu vou só falar aqui por último, isso aqui a gente conclui essa parte, mas não a aula em si, tá? Eli Gausen nos diz que esse poder inexplicável foi colocado pelo Espírito Divino sobre os autores das Escrituras, a fim de orientá-los até mesmo no emprego das palavras usadas e para preservá-los de todo erro e de todas as omissões. Então olha só, o conceito verbal de inspiração plena é justamente isso, é esse poder inexplicável, não tem explicação,
foi colocado pelo Espírito Divino, pelo Espírito Santo, sobre esses autores das Escrituras, a fim de que eles fossem orientados, né, até mesmo no emprego. Qual palavra que eles deveriam usar? Qual termo? Porque teria outro termo que poderia ser usado ali, mas aquele exatamente que Deus quis que fosse usado, o Espírito Santo que fez isso. Então as palavras, o emprego dessas palavras, e preservou todos esses homens de erro, de todas as omissões. Então não teve nada que Deus disse, rapaz, era para tu colocar esse negócio, você não escreveu, e agora? Não teve como, amados. Exatamente tudo, exatamente todas as palavras, todo o conteúdo, toda a comunicação que Deus quis através de todos esses homens, isso foi feito. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida para fazer? Não? Então tá bom. Tudo bem. Depois eu edito aqui.